A cidade de São Paulo tem passado por mudanças que afetam diretamente o cotidiano dos cidadãos. Com mais espaço para ônibus e bicicletas e a redução da velocidade máxima permitida em vias importantes, a gestão do prefeito Fernando Haddad tem dividido opiniões. Há quase 2 anos de gestão, o prefeito Haddad da capital paulista tem deixado a cidade diferente. Um balanço dos 18 primeiros meses de mandato feito pela prefeitura revelou que Haddad investiu 3,7 bilhões de reais no município, mais do que a soma dos 2 últimos prefeitos, Serra e Kassab. Mas algumas das principais mudanças fizeram com que o povo reclamasse e caísse a popularidade do prefeito. De acordo com uma pesquisa feita pelo Datafolha, 49% dos eleitores consideram a gestão de Haddad ruim ou péssima. No início de 2013, apenas 14% o consideravam ruim. O que acontece em São Paulo é que o nosso modelo chegou num ponto de colapso. Por quê? Porque nós demoramos 30 anos para começar a mudar o modelo. Agora, o prefeito Haddad, ele tem o mérito de ter enfrentado essa questão no sentido de acelerar as mudanças que estão muito atrasadas. Várias dessas mudanças que ele sinaliza muito corretamente na implantação tiveram um problema aqui ou acolá e as pessoas se aproveitam desses problemas para criticar a solução como um todo. A primeira medida tomada para melhorar o fluxo no trânsito de São Paulo foi a inclusão das faixas de ônibus. Nesta ocasião, os motoristas de carros ficaram revoltados por perderem espaços nas vias, mas quem necessitava do transporte público agradeceu. Eu, como utilizo mais ônibus do que metrô, melhorou 100%. Eu consigo fazer o trajeto de casa para trabalho em 1 hora, E antes era quanto? Nossa, quase 2 horas. Em vista do que era antes, melhorou 100%. A viagem é muito mais rápida. Quanto tempo você economiza, mais ou menos, daquela época que não tinha para agora? Economiza uns 40 minutos. Bastante coisa. Bastante. O superintendente de planejamento da CET, Companhia de Engenharia de Tráfego, que participou dessa implantação, explica a necessidade dessas faixas exclusivas. De imediato, o que a gente conseguiu de resultado? Os usuários do transporte coletivo, que são atendidos por essas vias onde o transporte foi priorizado, ganharam em média, isso nós medimos, em cerca de 19 minutos por viagem. Ou seja, cada usuário do ônibus que é atendido pela faixa exclusiva ganhou 4 horas por semana de tempo. Temos uma certa migração, ainda não muito volumosa, do carro para o ônibus, sim, já começamos a perceber isso, porque nós acreditamos que muito mais gente deixe de usar o carro para usar o transporte coletivo. Já para a presidente da Implaza, a empresa paulista de planejamento metropolitano do governo de São Paulo, a medida era necessária, mas foi feita da forma errada. Segregar faixas separando por um pincelzinho que você passa e escreve aqui, faixa exclusiva para ônibus, é mais barato e mais rápido. Agora, eu acho que numa cidade, numa metrópole, classificada como metrópole mundial, ela precisa ter vias estruturadas, muito bem implantadas do ponto de vista da qualidade, como é o corredor da 9 de julho, ele é um corredor de qualidade, né? A cidade precisa ter mais disso e menos faixa. Outra mudança que causou polêmica na cidade foi a inserção das ciclovias e ciclofaixas. Mais uma vez, os motoristas de carro reclamaram por perderem espaços nas vias. Mas, de acordo com o planejamento da CET e da Prefeitura, essa é uma forma de reeducar o povo e trazer um novo meio de locomoção. Nós acreditamos que viagens até 7 quilômetros, e que são a maioria das viagens realizadas na cidade de São Paulo, podem ser feitas por bicicleta. E as viagens maiores do que 7 quilômetros podem ser feitas complementando o uso da bicicleta com outro modal de transporte público. E que essas viagens por bicicletas venham dos automóveis. As perspectivas ambientais para a região metropolitana de São Paulo são muito ruins. Se a gente não fizer nada, nós temos a possibilidade de cenários muito ruins ambientais para São Paulo. Já para a Implaza, essa medida não serve para a grande massa da população e sim apenas para os jovens. Então, as nossas ciclofaixas são muito pobres, também é uma política de pincel, né, e tinta. Fica imaginando, para um jovem, tudo bem subir o espigão da Paulista, descer o espigão da Paulista e chegar no centro, mas para o trabalhador, ou mesmo uma pessoa da minha idade, para circular, achar que ciclofaixa é meio de locomoção
cotidiano para as pessoas, eu não concordo com essa posição. Por outro lado, a prefeitura peca no sentido de que ela, não comunica adequadamente os seus projetos, não discute adequadamente com a população esses projetos, sobretudo com a população que vai ser afetada. Não é elegante, para dizer o mínimo, e não é razoável um dia eu acordar e ter uma faixa na porta da minha casa e ninguém me avisou. Ou seja, então você tem uma solução adequada, às vezes com um processo inadequado. Para quem tem usado as ciclovias, a medida foi boa e trouxe diversos benefícios. Eu uso pelo menos 2 vezes por semana. Eu acho muito bom porque, além de ajudar a se exercitar e tal, também você não precisa ficar dependendo só dos outros meios de transporte, tipo ônibus, metrô, que às vezes está lotado. Eu acho... Para mim, pelo menos, é bem útil. Porque eu costumava fazer esse trajeto que eu faço de fazer de ônibus, né? E agora eu acabo fazendo de bicicleta, que é de graça. E acabo chegando até mais rápido que o ônibus, muitas vezes. Desde julho deste ano, as principais vias da capital paulista tiveram sua velocidade reduzida. Essa medida ainda tem causado desconforto entre os motoristas. O que você achou do Haddad diminuir a velocidade da Marginal, da Radial Leste, das vias aí de São Paulo? Uma palhaçada. Eu acho que o prefeito devia ir andar de carro também, igual a gente anda, e não de helicóptero quando ele vai para suas... Está demorando mais ainda para chegar nos lugares que você quer chegar? Com certeza, com certeza. Numa parte é até bom por causa dos acidentes, mas em outras também muito lento, atrapalha bastante. Pô, achei péssimo, cara. Achei péssimo mesmo. O trânsito já era infernal, entendeu? Agora com 50 por hora tá pior ainda. Dados revelados pela CET mostraram que no primeiro mês após a diminuição da velocidade das marginais, houve uma queda de 36% de acidentes com vítimas. Nós já conseguimos que mais de 140 pessoas deixassem de morrer. Por trás dessas mortes que evitamos muitos acidentes graves. Então já evitamos muitos leitos ocupados. Na média, nas áreas onde nós reduzimos o limite de velocidade máxima, nós tivemos um desempenho melhor no trânsito. Nas velocidades regulamentadas mais altas, o espaço entre os veículos é muito maior. Com a velocidade a máxima reduzida, o espaço entre os veículos pode ser muito menor e você tem uma ocupação muito mais racional do sistema viário. Observamos nas ruas de São Paulo que muitas avenidas que cortam bairros, como esta na Zona Leste, estão com a velocidade maior que as vias principais. Aqui na Avenida Imperador, a velocidade é de 60 km por hora. Já na Jacopêssego, onde o tráfego é mais intenso e constante, a velocidade caiu de 70 para 50 km por hora. E nós fomos ver na prática o que os motoristas têm sentido. E a sensação que eu estou tendo aqui no momento é que você tem toda a avenida pela frente e você não consegue andar, como se você tivesse com o carro quebrado, alguma coisa do tipo, andando bem devagar mesmo. Ainda mais tem gente que não respeita, como esse motoqueiro não tem respeitado a velocidade. Vários carros pelo visto, porque eu estou a 50 por hora certinho e todos os carros estão me passando. Ó, tem carro que corre muito. Talvez por isso até que tenham diminuído a velocidade aqui, porque na velocidade que os carros estão passando, é perigoso. Essa medida, eu pessoalmente acho ela relevante porque o nosso trânsito é muito agressivo. Então eu acho que ela é uma medida educativa, culturalmente educativa, para que a gente tenha mais civilidade no trânsito, né? Paulatinamente as pessoas vão percebendo que algumas soluções, como eu disse, são de modelo de desenvolvimento urbano, elas são necessárias, elas independem do partido X ou Y, do prefeito A ou B. E as pessoas percebem que isso funciona, as pessoas se acalmam. É assim no mundo inteiro, vai ser assim em São Paulo.